Gente, hoje eu vou contar pra vocês uma história muito engraçada do dia que eu briguei com uma mendiga na rua. Na verdade, não é que eu briguei com ela, eu meio que me defendi dela. E eu vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol. Bom, como eu já disse, eu vou contar pra vocês uma história de uma situação em que eu achava que era impossível acontecer. Há um tempo atrás, eu trabalhei como segurança patrimonial numa igreja. E essa igreja, ela tinha um cemitério dentro. Então era um lugar, assim, que honestamente era bem macabro. E aí a gente passava a madrugada inteira cuidando dessa igreja para que não roubassem as coisas do evento, né? Então, tipo, como a gente tinha que ficar acordado, então a gente ficava o tempo todo zoando, conversando, fazendo ronda e tal. De madrugada, costuma ter muita gente fazendo fervo. Eu não imaginava que isso era tão... que era fervo na rua de madrugada no centro, sabe? Eu não me lembro o que estava acontecendo, porque eu já me esqueci faz bastante tempo, mas eu me lembro que essa mulher, ela tava criando confusão com a gente, ela ficava provocando a gente. Tava um rolo lá. E aí, até então, tava engraçado, porque acho que ela tinha usado drogas, então não falava nada com nada. Só que teve uma hora que ela começou a ficar meio agressiva, e aí ela pegou e gritou que ela ia chamar a malandra dela pra pegar a gente. E aí, não sei o que aconteceu, mas o meu sangue subiu, assim, ó. Eu comecei a sentir um calorão nervoso, eu fiquei, sabe? E foi instintivamente, eu gritei bem assim: chama a sua malandra que eu chamo a Dona Sete Navalhas, você vai ver qual que é o poder da navalha dela. Bem louca, né? Tipo, me rebaixando ao nível da loucura dela. E aí que começou o problema, porque eu revidei, e aí ela revidou, e eu revidei, e ela revidou. E aí teve uma hora que ela falou alguma coisa que me deixou com muita raiva, eu não me lembro, ai que ódio. Foi muito engraçada a história. E eu peguei e falei bem assim, que ela tava ameaçando de vir pegar a gente, né? Aí eu peguei e falei bem assim pra ela, que se ela pulasse o portão, eu ia chamar a Mariazinha da Calunga Pequena, que trabalha com o seu Beelzebub, e ia pegar ela de jeito. Mas não foi desse jeito que eu falei, eu acho que foi até pior, porque eu tava muito brava. E aí ela não deu a mínima, continuou de desaforo, e daí foi pra um cantinho, chegou uns caras, e eles acho que foram usar drogas, porque eles apareceram com umas latinhas, sabe? Provavelmente era drogas. E aí eu não sei o que aconteceu, mas eu lembro que, tipo assim, essa era a latinha. Ele pegou e foi acender a latinha. E aí, vou te explicar. Quando ele foi acender a latinha, o fogo foi assim, ó. Juro, quase pegou na cara dela. Foi instintivamente, tipo, não tinha como isso acontecer, entendeu? E foi assim, 2 segundos depois dela debochar da Mariazinha. Aí eu fiquei, meu Deus... Na hora eu fiquei desesperada. Tipo, foi uma confirmação de que a entidade existe mesmo. Isso foi muito legal, porque eu tava precisando de algumas confirmações na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito assustada, porque eu pensei, caramba, já pensou se toda vez que eu ficar com raiva eu pedir justiça? E se uma hora a entidade mata essa pessoa? Porque assim, faltou segundos pra ela não queimar a cara inteira dela. Aí eu fiquei sem reação, sabe? Fiquei muito assustada. Depois disso eu entendi que a Mariazinha da Calunga, ela não é um mirim que você pode brincar com ela, sabe? Ela é séria, tipo, quando ela quer fazer uma vingança, porque assim, ela é muito justa. Atirou, não leu, o pau comeu? Atirou, não leu, o pau comeu? É isso que fala? Eu não sei. Eu sei que, tipo assim, ó, se você faz o mal, ela devolve o mal na lata, ela não tá nem aí. Por mais que me prejudique, que já aconteceu, ela vai lá e faz mesmo. E eu não esperava que ela fosse fazer isso, sabe? Foi muito assustador, porque quando pegou o fogo, assim, foi realmente uma chama na cara da mulher. Tipo, faltou muito pouco pra não queimar a cara dela. Eu não sei como que ela saiu com a cara ilesa, sabe? Eu entendi que foi um susto que a Mariazinha quis dar nela, pra ela se acalmar e parar de ficar se comportando que nem uma louca na rua. Porque... se ela continuasse assim, alguém ia acabar batendo nela, sei lá, ela tava muito transtornada, sabe? E desse dia em diante, eu parei de usar o nome das entidades em vão. Em vão que eu digo assim, eu vou mandar fulano pegar você. Porque antes, eu sempre falava, né, na raia, eu falava assim, eu vou pedir pra Mariazinha te pegar, eu vou falar pra Dona Navalha, eu vou falar pra Dona Sete. Eu fazia isso. E aquele dia foi assim...
assustador, porque eu realmente não esperava aquela situação. Eu achei, tipo assim, a gente tava discutindo, mas eu não queria fazer mal a ela. Não esperava que a entidade fosse fazer mal. Eu estava, tipo, assustando ela pra ela ir embora, sabe? E como meu sangue tava fervendo, eu tava muito nervosa, eu tava falando assim, na lata, eu não tava pensando direito, sabe? Então eu não esperava que isso fosse acontecer. Foi uma coisa muito séria, eu fiquei muito assustada. E a lição que eu aprendi, que eu gostaria de passar pra vocês é: não usem o nome da entidade em vão. Porque, acredite, se ela achar que é justo, ela vai fazer. E a Mariazinha achou justo dar uma lição nela. E ela poderia ter morrido, entende? Era uma vida. Ela pode ser uma mendiga, pode ser um cachorro, pode ser o que for, ela é uma vida. Mesmo que ela tivesse malucona, transtornada, cheia de drogas, ainda era uma vida. E aí que eu percebo que a espiritualidade é uma coisa muito séria e a gente brinca muito com isso. Eu não trouxe essa história só pra dizer, uau, a minha Mariazinha da Calunga foi lá e tacou fogo na cara da mulher. Não, eu trouxe essa história, além dela ser engraçada, não a parte de queimar a cara, mas da briga, para as pessoas perceberem que a espiritualidade é uma coisa muito séria, que a gente não tem que ficar... Jesus, que susto, não foi um tiro. Foi um caminhão. Mas o que eu tô querendo falar é que a espiritualidade é uma coisa muito séria. A gente não pode ficar brincando com a espiritualidade, a gente não pode, tipo, bater no peito e falar que fulano vai acertar as contas, ficar ameaçando os outros com as nossas entidades, porque eles são justos e eles fazem mesmo. E aí depois não adianta se arrepender. É como houve uma história de uma pessoa que ele tinha um pai de santo. E esse pai de santo virou as costas pra ele porque ele decidiu ir pra Umbanda. E esse pai de santo era do candomblé. E ele ficou muito doente porque ele tinha recebido uma macumba. E essa macumba quase que tirou a vida dele. E ele pediu ajuda pra esse pai de santo. E esse pai de santo mandou ele se virar. Falou assim, vai procurar o seu pai de santo da Umbanda, vai procurar suas ervas pra você melhorar, porque aqui não é o seu lugar. Tipo, você me abandonou, agora eu não quero saber. E aí ele ficou muito triste e as entidades foram lá e fizeram justiça e ele teve câncer. É muito sério. A espiritualidade é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque o mundo espiritual ele é muito justo. A gente recebe o que a gente merece, né? Então, todas as vezes em que você grita aos ventos que você quer justiça, que você quer vingança, se prepare, porque isso pode acontecer. Só que tudo que vai volta. Esse é o recado. Tomem cuidado. Não usem o nome das entidades em vão. Não ameacem as pessoas. Porque uma hora a conta chega e depois ela pode ser cara. Se ela não chegar em vida, chega em morte. E eu prefiro não chegar nunca. Mas é isso. O vídeo de hoje tá mais curtinho, porque eu só queria contar essa história engraçada mesmo. Eu só queria... Eu queria ter lembrado bem da história, porque ela era muito engraçada, mas eu não queria deixar esse momento passar em branco. E espero que vocês possam levar isso pra vida. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.